Fragmento 9. Cornélio foi fazer excursão ao longo da costa da Magna Grécia com 10 navios de convés. Em Tarento, havia um demagogo chamado Filocarides, um homem de vida imoral, que por essa razão foi apelidado de tais. Ele lembrou aos tarentinos de um antigo tratado pelo qual os romanos se comprometiam a não navegar além do promontório de Lacínio. Com sua paixão, ele os incitou a se rebelarem contra Cornélio, e afundaram 4 de seus navios, capturando um deles com todos a bordo. Acusaram os turinos de preferirem os romanos aos tarentinos, embora fossem gregos, e os responsabilizaram principalmente pelo fato de os romanos terem ultrapassado os limites estabelecidos. Em seguida, expulsaram os cidadãos mais nobres de Turi, saquearam a cidade e demitiram a guarnição romana que ali estava estacionada sob um tratado. Quando os romanos souberam desses acontecimentos, enviaram uma embaixada a Tarento para exigir que os prisioneiros, que não haviam sido capturados em guerra, mas como simples observadores, fossem entregues, que os cidadãos de Turi que haviam sido expulsos fossem devolvidos às suas casas, que os bens saqueados ou o valor do que havia sido perdido fosse restituído, e, finalmente, que os responsáveis por esses crimes fossem entregues, caso quisessem continuar em bons termos com os romanos. Os tarentinos fizeram dificuldades para admitir a embaixada em seu conselho e, quando finalmente os receberam, zombaram deles porque não falavam grego perfeitamente e caçoaram das suas túnicas e da faixa roxa que as adornava. Esse espetáculo foi recebido com risadas pelos presentes. Postúmio, segurando sua vestimenta suja, disse: "Vocês vão lavar essa imundície com muito sangue, vocês, que se divertem com esse tipo de piada." Como os tarentinos não deram qualquer resposta, a embaixada partiu. Postúmio carregou a vestimenta suja exatamente como estava e a mostrou aos romanos. O povo, profundamente enfurecido, ordenou a Emílio, que estava travando guerra contra os samnitas, que suspendesse as operações por enquanto e invadisse o território dos tarentinos, oferecendo-lhes os mesmos termos que a última embaixada havia proposto, e se não aceitassem, que os atacasse com todas as suas forças. Ele fez a oferta conforme ordenado. Desta vez, os tarentinos não riram, pois viram o exército. Eles estavam quase igualmente divididos em opinião até que um deles, enquanto duvidavam e discutiam, disse: "Entregar cidadãos é ato de um povo já escravizado, mas lutar sem aliados é arriscado. Se quisermos defender nossa liberdade com firmeza e lutar em termos iguais, vamos chamar Pirro, rei de Épiro, e designá-lo como líder desta guerra." Isso foi feito. Fragmento 10. Após o naufrágio, Pirro, rei de Épiro, chegou ao porto de Tarento. Os tarentinos ficaram muito irritados com os oficiais do rei, que se alojaram à força nas casas dos cidadãos e abusaram abertamente de suas esposas e filhos. Posteriormente, Pirro pôs fim a seus festejos e outras reuniões sociais e diversões, consideradas incompatíveis com o estado de guerra, e ordenou que os cidadãos se dedicassem a exercícios militares, sob pena de morte em caso de desobediência. Então, os tarentinos, exaustos por esses exercícios e ordens tão incomuns, fugiram da cidade pensando como se fosse um governo estrangeiro e buscaram refúgio nos campos. O rei então fechou os portões e colocou guardas sobre eles. Dessa forma, os tarentinos tiveram uma percepção clara de sua própria tolice. Fragmento 11. Alguns soldados romanos estavam estacionados em Régio para segurança e proteção da cidade contra os inimigos. Eles, juntos a seu líder Décio, invejando a boa sorte dos habitantes e aproveitando uma oportunidade durante a observância de um festival público, mataram os cidadãos e violaram suas esposas. Eles ofereceram uma justificativa para esse crime, alegando que os cidadãos de Régio estavam prestes a trair a guarnição para Pirro. Assim, Décio se tornou governante supremo, em vez de um simples prefeito da guarda, e fez uma aliança com os mamertinos, que habitavam do outro lado do Estreito da Sicília e que, pouco antes, haviam cometido o mesmo tipo de atrocidade contra seus anfitriões. Sofrendo de uma doença nos olhos e desconfiado dos médicos de Régio, Décio mandou chamar um médico que havia migrado de Régio para Messana, há tanto tempo que já havia sido esquecido que ele era regiano. Este médico o persuadiu de que, se quisesse alívio rápido, deveria usar certos remédios quentes. Após aplicar uma pomada ardente e corrosiva nos seus olhos, ele disse a Décio que suportasse a dor até sua próxima visita. Então, ele secretamente retornou a Messana. Décio, depois de suportar a dor por muito tempo, lavou a pomada e descobriu que havia perdido a visão. Fabrício foi enviado pelos romanos para restaurar a cidade aos regianos que ainda restavam. Ele enviou de volta a Roma os guardas que haviam sido culpados por essa revolta. Eles foram açoitados com varas no fórum, depois decapitados,
e seus corpos foram lançados fora sem serem enterrados. Décio, sendo colocado sob rigorosa guarda e na desilusão de um homem cego, cometeu suicídio. Fragmento 12. Pirro, rei de Épiro, tendo conquistado uma vitória sobre os romanos e desejando recuperar suas forças após o intenso combate, e esperando que os romanos estivessem particularmente desejosos de chegar a um acordo, enviou à cidade Cineias, um tessaliano, que era tão renomado pela sua eloquência que fora comparado a Demóstenes. Quando foi admitido na Câmara do Senado, ele enalteceu o rei por uma variedade de razões, e entre outras coisas, por sua moderação após a vitória, já que ele não marchou diretamente contra a cidade nem atacou o acampamento dos vencidos. Ele ofereceu a eles paz, amizade e uma aliança com Pirro, desde que os tarentinos fossem incluídos no mesmo tratado, e que os outros gregos que habitavam na Itália permanecessem livres sob suas próprias leis, e que os romanos restituíssem aos lucanos, samnitas, daúnios e brútios tudo o que haviam tomado deles na guerra. Se fizessem isso, disse ele, Pirro devolveria todos os seus prisioneiros sem resgate. Os romanos hesitaram por muito tempo, sendo grandemente intimidados pelo prestígio de Pirro e pela calamidade que lhe sobreviera. Finalmente, Apio Cláudio, apelidado de o Cego, porque havia perdido a visão devido à velhice, ordenou que seus filhos o conduzissem à Câmara do Senado, onde ele disse: Fiquei triste pela perda da minha visão, agora lamento não ter perdido também a audição, pois nunca imaginei ver ou ouvir deliberações desse tipo de vocês. Vocês se tornaram tão esquecidos de si mesmos, de repente, por causa de uma desgraça, a ponto de tomar o homem que a trouxe para vocês, e aqueles que chamaram para cá, como amigos em vez de inimigos, e devolver aos lucanos e brútios a propriedade que seus ancestrais tomaram deles? O que é isso, se não fazer dos romanos servos dos macedônios? E alguns de vocês ousam chamar isso de paz em vez de servidão. Muitas outras coisas no mesmo sentido Apio disse para despertar o espírito deles. Se Pirro queria paz e a amizade dos romanos, que se retirasse da Itália e então enviasse sua embaixada. Enquanto permanecesse, que fosse considerado nem amigo nem aliado, nem juiz nem árbitro nos assuntos romanos. O Senado respondeu a Cineias conforme o aconselhado por Apio. Decretaram a formação de 2 novas legiões para Lévino e proclamaram que qualquer pessoa que quisesse se alistar no lugar dos que haviam sido perdidos deveria inscrever seu nome no rol do exército. Cineias, que ainda estava presente e viu a multidão apressada para se alistar, é relatado como tendo dito a Pirro, ao retornar: Estamos travando guerra contra uma hidra. Outros dizem que não foi Cineias, mas até o próprio Pirro quem disse isso quando viu que o novo exército romano era maior do que o anterior, pois o outro cônsul, Coruncânio, veio da Etrúria e uniu suas forças com as de Lévino. Também se diz que, quando Pirro fez mais perguntas sobre Roma, Cineias respondeu que era uma cidade de generais, e quando Pirro se surpreendeu com isso, ele se corrigiu e disse que parecia mais uma cidade de reis. Quando Pirro viu que não havia expectativa de paz por parte do Senado, marchou em direção a Roma, devastando tudo em seu caminho. Quando chegou até a cidade de Anânia, encontrando seu exército sobrecarregado com o saque e uma multidão de prisioneiros, decidiu adiar a batalha. Assim, voltou para a Campânia, enviando seus elefantes à frente, e distribuiu seu exército em quartéis de inverno pelas cidades. Chegaram a Roma embaixadores propondo, ou o resgate dos prisioneiros, ou a troca deles por tarentinos e outros aliados que estavam sob a posse romana. Pirro respondeu que, se os romanos estivessem prontos para a paz nos termos propostos por Cineias, ele libertaria os prisioneiros gratuitamente, mas se a guerra fosse continuar, ele não entregaria um número tão grande de valentes para lutar contra ele. Fora isso, ele os tratou de maneira régia. Percebendo que Fabrício, o chefe da embaixada, tinha grande influência na cidade, e também que era um homem muito pobre, ele se aproximou dele e disse que se ele conseguisse firmar um tratado de paz, ele, Pirro, o levaria para Épiro, o faria seu principal oficial e compartilharia todas as suas posses com ele, e pediu-lhe que aceitasse um presente de dinheiro ali mesmo, com o pretexto de que ele deveria dar esse dinheiro àqueles que ajudassem a concluir o tratado. Fabrício soltou uma grande risada. Ele não deu resposta sobre assuntos públicos, mas disse: Nem você nem seus amigos, ó rei, podem tirar a minha independência. Considero a minha pobreza mais abençoada do que todas as riquezas dos reis, se estiver associada ao medo. Outros relatam a conversa de maneira diferente, dizendo que Fabrício respondeu: Cuidado, para que os epírotas não compartilhem da minha natureza e me prefiram a você. Qualquer que fosse a resposta de Fabrício, Pirro admirou seu alto espírito. Ele então tentou outro plano para obter a paz.
Permitiu que os prisioneiros voltassem para casa sem guardas para participar do festival de Saturno, com a condição de que, se a cidade aceitasse os termos propostos por ele, os prisioneiros seriam libertados, mas se não aceitassem, deveriam retornar a ele ao final do festival. Embora os prisioneiros implorassem e insistissem com o Senado para aceitar os termos, este ordenou que, ao final do festival, eles se entregassem a Pirro em um dia especificado, e decretou a pena de morte para aqueles que demorassem além desse tempo. Essa ordem foi cumprida por todos. Assim, Pirro aprendeu novamente que tudo dependia da decisão das armas. Enquanto Pirro estava perplexo com a complicada situação romana, ele foi perturbado por uma revolta dos molossos. Na mesma época, Agáthocles, o rei da Sicília, acabará de morrer. Como Pirro havia se casado com sua filha, Lanéia, ele começou a ver a Sicília como uma preocupação maior do que a Itália. No entanto, ele relutava em abandonar aqueles que o haviam chamado para ajudá-los, sem algum tipo de acordo de paz. Aproveitando-se da oportunidade de enviar de volta um traidor que havia desertado de suas fileiras, ele expressou sua gratidão aos cônsules por esse ato e enviou Cineas novamente a Roma para repetir seus agradecimentos pela guarda segura do homem e para entregar os prisioneiros como compensação, instruindo a buscar a paz da maneira que fosse possível. Cineas levou uma grande quantidade de presentes tanto para homens quanto para mulheres, sabendo que o povo romano era muito afeiçoado a dinheiro e presentes, e que as mulheres exerciam grande influência sobre os romanos desde os tempos mais remotos. Mas os romanos se alertaram mutuamente contra os presentes e responderam que nenhum homem ou mulher aceitaria nada. Deram a Cineas a mesma resposta de antes. Se Pirro se retirasse da Itália e enviasse uma embaixada a eles sem presentes, eles concordariam com termos justos em todos os aspectos. No entanto, trataram a embaixada de maneira sumptuosa e enviaram de volta Pirro, em troca, todos os tarentinos e outros de seus aliados que estavam prisioneiros. Assim, Pirro partiu para Sicília com seus elefantes e 8.000 cavaleiros, prometendo a seus aliados que retornaria à Itália. 3 anos depois, ele voltou, pois os cartagineses o haviam expulsado da Sicília. Fragmento 13. Após a batalha e o armistício com os romanos, Pirro partiu para Sicília, prometendo que retornaria à Itália. 3 anos depois, ele voltou, tendo sido expulso da Sicília pelos cartagineses, e tendo sido um grande fardo para os sicilianos devido ao alojamento e fornecimento de seus soldados, as guarnições e o tributo que impusera a eles. Enriquecido por essas exações, ele partiu para Régio com 110 navios de guerra, além de um número muito maior de navios mercantes e embarcações de carga. Mas os cartagineses lançaram um ataque naval contra ele, afundando 70 de seus navios e inutilizando todos os outros, exceto 12. Fugindo com esses, ele se vingou dos locrianos italianos que haviam matado sua guarnição e seu comandante, devido aos abusos cometidos contra os habitantes. A vingança que ele tomou contra eles, por meio de assassinatos e saques, foi tão selvagem que ele não poupou nem mesmo os presentes do templo de Proserpina, dizendo em tom de piada que uma piedade inoportuna não era melhor que superstição, e que era boa política obter riqueza sem trabalho. Carregado com despojos, uma tempestade o surpreendeu, afundando alguns de seus navios com os homens a bordo e lançando os outros na costa. As ondas jogaram todos os objetos sagrados com segurança na praia locriana. Portanto, Pirro, percebendo tardiamente as consequências de sua impiedade, restituiu-os ao templo de Proserpina e tentou apaziguar a deusa com numerosos sacrifícios. Como as vítimas fossem desfavoráveis, ele ficou ainda mais furioso e mandou matar todos aqueles que haviam aconselhado o roubo do templo, ou que haviam consentido com isso, ou participado. Assim, Pirro fracassou.